Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Stories na TV. Eu sou Juliana Mello e hoje eu vou falar sobre constelação familiar com a nossa convidada maravilhosa, Larissa Mota, que vai falar sobre um evento que junta arte, autoconhecimento e o nome desse evento é Revelações Divinas. E a Larissa está aqui para falar um pouco sobre esse trabalho dela com constelação familiar e sobre esse espetáculo que ela vai trazer aqui junto com a Simone Arrojo aqui para Fortaleza, né, Larissa? Quero inicialmente agradecer, Juliana, por esse convite, por essa oportunidade de falar sobre algo que a gente ama, né? Quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, algo se revela em nós a ponto de que a gente fica meio viciado, né, nessa sensação de descobertas. Depois vem um processo de integração, a gente entende que não é só sobre descobrir, mas o que eu faço com aquilo que eu descubro. Então, hoje eu estou nesse papel, né, de vir falar sobre autoconhecimento, de divulgar com Revelações Divinas, com a Simone Arrojo. É para mim uma honra poder trabalhar com a Simone, divulgar o trabalho dela aqui em Fortaleza, já que ela foi minha professora de formação também como consteladora. Larissa, agora para quem está nos assistindo, que está ouvindo pela primeira vez falar em constelação familiar, é a coisa dos astros, é das estrelas, o que é isso, né? Constelação familiar é uma ferramenta também de autoconhecimento, terapêutica. É uma forma da gente olhar para a vida saindo desse lugar só do eu. A gente tem a oportunidade de olhar para todos aqueles que estão envolvidos na situação, seja no momento do agora ou até mesmo da nossa ancestralidade. É um trabalho onde a gente consegue ter novas percepções a respeito da vida. O Bert Hellinger gostava de dizer que a constelação familiar é a ciência dos relacionamentos. Não é essa ciência que a gente está acostumada, que é a ciência convencional, onde a gente precisa explicar tudo aquilo que a gente vê e sente. Mas uma ciência que vem desse lugar que o que eu sinto, ele tem um espaço para ser visto, para ser aprofundado, sem que eu precise entender. Então, hoje, a constelação ela vem colocando esse espaço, né, se colocando nessa postura de que ela nos ensina também a nos relacionar com o outro, mas também com o todo, já que a gente vem desse lugar do individual, mas também do coletivo. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e de autopercepção. É uma ferramenta rápida, né? De tratamento rápido, que a gente enxerga na hora e já busca a solução que chama para ação, como você falou no início, né? Que a constelação ela lhe chama, ela lhe mostra a situação, mas ela te chama para ação, para essa mudança de comportamento, né, Alice? Isso por meio de representantes ou de objetos, por meio de imagens. Quando a gente fala de constelação em grupo, né, Juliana, são pessoas que vão para aquele lugar que a gente chama de campo, para representar a história de alguém e a partir daquelas sensações que vão chegando no momento da constelação, da forma como cada um vai se colocando, pelas informações do corpo, quem está sendo constelado consegue perceber dinâmicas do seu inconsciente e do seu sistema familiar. Então é como se fosse um teatro sem roteiro. Você olha para aquilo, você vê a sua vida, mas por meio dessas representações que vão te trazer informação. E na constelação que a gente usa objetos, normalmente são bonecos, a forma como a pessoa escolhe, as imagens que se formam, as cores, tudo já tem informação. Porque o nosso inconsciente ele é cheio de informações, todas por meio de imagens. Porque muito mais do que aquilo que a gente fala, aquilo que se revela, seja no corpo ou por meio dessas imagens, tem mais força, porque às vezes o nosso pensamento ele nos confunde. Às vezes a gente fica muito nesses pensamentos que nos levam para coisas que nem tem tanto contexto. Por conta devaneios, isso, né? Por conta dos nossos quereres, da nossa emoção. E a constelação ela sai um pouco disso, né? Ela sai do nosso drama, da historinha, para ver aquilo que é, né? Ela mostra a verdade, o que está por trás. Eu também, como consteladora, quando eu via, mas gente, o que eu estou sentindo é isso. Mentira, a minha alma fala uma coisa totalmente ao contrário do que eu achava, do que a minha cabeça estava ali supondo, e a minha alma querendo algo diferente. E às vezes tem isso, a gente encobre a nossa verdade com o nosso ego, mas a nossa alma quer algo diferente, ou está buscando algo diferente.
Enfim, a constelação é mais sobre o sentir, gente, né? Sobre falar. A gente pode até falar aqui horas sobre constelação, mas só você experienciando, experimentando ali, vendo realmente o que é, né? Assim, a vida de cada um é um livro, uma história diferente. A constelação de cada pessoa é uma constelação, é uma história. Agora, Larissa, me conta esse contato com a Simone, né? Como foi? E o teu contato com a constelação? Como é que iniciou e como foi que você chegou até a Simone? A Simone Arrojo, né? Que foi sua professora, maravilhosa. Conta aí como é que foi. É aquele jeito, né? A gente chama, um amigo te chama para ver um negócio diferente. Você chega lá e uau, né? Eu fui assistir uma constelação, fui naquele estilo, vou só para assistir. E logo que cheguei, fui convidada a... E eu fiquei muito impactada, Juliana, com aquela sensação de como eu podia estar sentindo aquilo. Era uma constelação fechada. Isso significa, para quem não conhece constelação, é que existem constelações que são abertas, onde todo mundo sabe o que está sendo constelado, e constelações fechadas, onde as pessoas não sabem o que elas estão representando. E naquela constelação eu não sabia quem eu estava representando, e eu entrei em contato com muitas emoções, e eu fiquei muito curiosa. E a partir disso eu comecei a estudar sobre constelação familiar, a pesquisar vídeos no YouTube, e encontrei a Simone, assim, plum, plum. E a partir daquilo que ela trazia, das informações, eu ficava, meu Deus, é isso, sabe? Caindo tantos insights, tanta coisa. Eu já tinha feito terapia há muito tempo, faço terapia até hoje, mas movimentou muita coisa que eu ainda não tinha visto daquela maneira. Porque a constelação familiar, ela fala sobre 3 ordens básicas, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. E quando a gente consegue olhar para essas 3 ordens do amor, que o Bert Hellinger colocava esse nome, a gente consegue perceber como a nossa vida pode ser mais harmônica a partir do momento que a gente entende essas ordens. E eu vi que eu estava muito desorganizada. Tanto no meu campo afetivo, quanto no meu campo familiar. Era assim... Foi assim, tirando o véu dos meus olhos. E aí eu comecei a procurar, né, como a maioria das pessoas, um curso de formação. Eu sou formada em Direito, então estava naquele auge do direito sistêmico. Vou fazer por conta do direito. Porém, quando eu cheguei no curso, eu vi que era muito maior do que isso e nem direcionei meu caminho só para o direito. E a Simone foi aquela coisa de chamado mesmo. Eu procurei outros lugares aqui em Fortaleza, mas eu não consegui sentir a conexão que eu sentia com ela. Então, eu realmente paguei o preço. Você foi lá para São Paulo para fazer? São Paulo durante um ano, todo mês. Eu estava com meu filho pequeno, assim, ainda bebê, e eu fiz esse processo porque a minha alma chamava aquilo. Assim, quando eu fui para a minha primeira aula eu fui uma das primeiras a ser constelado de um grupo grande, a gente foi sorteado. No final de semana, eu fui constelado 2 vezes por ela, que não foi o padrão, tá, das outras pessoas da formação. Então, de cara, eu percebi que tinha algo ali por trás no meu caminho, né? E logo, essas primeiras constelações mudaram a minha vida, porque tinha muitas coisas que eu não sabia sobre mim, sobre a minha história, e isso me trouxe para uma nova perspectiva de vida, sabe? E eu acho que até hoje eu estou nessa caminhada de resgatar essa força, de colocar as coisas que eu precisava colocar em ordem, porque não é mágica. Não tem fim, né, gente? O processo de autoconhecimento, a gente vai arrumando. Quanto mais a gente vai arrumando, mais coisa, mais gaveta tem para arrumar. A gente começa a arrumar com prazer, né? Sai daquele lugar do desconforto, porque inicialmente é difícil mesmo você olhar para as suas questões. Dói, né? Dói bastante. Dói, a gente chora. Mas depois você começa a ver beleza nessa dor. Você começa a perceber, à medida que as primeiras mudanças na sua vida vão acontecendo, que vale a pena. Sabe, Larissa, a cada constelação que eu ia fazer, às vezes eu ia com medo danado. Meu Deus, lá vai eu chorar, fazer a linha Maria do Bairro. Mas olha, no final vai ter um pote de amor tão grande, vai surgir uma Juliana nova, que vai valer a pena. E era isso que me dava força para ir para cada constelação, para fazer a formação, que eu sabia que ia doer, que eu ia olhar para coisas que eu não queria olhar, que estava dorzinha ali embaixo do tapete, que eu queria passar a vida igual a maioria das pessoas escolhem passar, no piloto automático e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Mas tem uma hora que não dá, né? Tem uma hora que você tem que levantar aquele tapete, vamos olhar essas emoções. E isso dava força, assim. E eu acho que a gente é privilegiada, porque a vida em si, o tapete, alguma hora, ele vai ser levantado.
E existem esses momentos onde o tapete é levantado por nós, por uma escolha consciente, eu vou olhar para isso. E tem às vezes na nossa vida que o tapete é levantado pelos outros, ou por uma circunstância, ou por um vendaval que passa na nossa vida e sai carregando tudo. E eu acho que dessa forma é sempre mais doloroso. Então, assim, eu sempre acho que é um grande investimento que a gente faz, porque todo mundo tem questões, todo mundo tem trauma, todo mundo tem coisa para cuidar. Então, se eu posso fazer isso de uma forma cuidadosa comigo, procurando ferramentas, procurando aquilo que faz sentido para a minha alma, é muito melhor, né, do que ser atropelada pela própria vida. Se priorizando, né? Se colocando em primeiro lugar. Aí depois dessa formação, você ficou todo mês indo até São Paulo fazer essa formação, indo lá tendo esse contato com a Simone. Aí você pensou, tá, mas agora vamos trazer a Simone para cá. Desse jeito, só que mais ou menos. Eu estava no 3º módulo da formação. E aí, do nada, que eu digo que foi do nada, eu estava lá no tribunal, então, para quem não sabe, né, eu estava falando que eu também trabalho no Tribunal de Contas. E estava lá vivendo a minha vida e veio só aquela informação. Você precisa trazer a Simone para Fortaleza. Aí eu disse, é o quê? Eu não tinha intimidade nenhuma com ela, era uma aluna como qualquer outra, chegando ali naquela situação. E eu fiquei como assim, né? O que eu vou fazer com essa mensagem? Isso é coisa da minha cabeça, eu estou inventando história, né? E daí comecei a usar âncoras na constelação familiar, e quando a gente coloca ou objetos ou folhas de papel, alguma informação para você saber o que você sente em relação àquilo. Então, eu gosto de usar papéis. Eu coloco um papel, por exemplo, sim, não. Coloco, não sei qual é o sim, qual é o não. Subo no papel, sinto a sensação de cada um deles e, a partir disso, eu tenho um direcionamento sobre aquilo que eu estou querendo olhar. E eu fiz isso assim 300 mil vezes, nem sei quantas vezes eu fiz. E todas as vezes o sim foi muito forte. E eu disse, bom, eu vou fazer o que está vindo para mim. A intuição está mandando. E se não for, se for invenção da minha cabeça, eu falo, sinto muito e é isso, tentei, né? E aí eu mandei um áudio para ela, ó, tá vindo isso, não sei de onde vem, mas é isso e o que eu puder fazer para ajudar você chegar até aqui, eu me coloco à disposição. Eu não tinha a mínima ideia de como eu ia fazer isso, mas eu me joguei. Você sabe que o universo ia fazer o papel dele, né? É. E daí ela, aquele jeito dela, Larissa, tudo bem. Se eu te disser que um dia eu estava na Praia do Futuro, e há uns anos atrás, e eu fiz uma promessa de que um dia eu ia voltar para Fortaleza e ia fazer um trabalho muito bonito aí. Quando você me fala, isso faz muito sentido. Sabe aquela coisa assim, seu coração chega, se aquece, né? Tipo, poxa, isso é real, né? Assim, muitas vezes a gente tem intuições e não escutamos. Porque é muito mais fácil achar que a gente está ficando doido do que se ouvir, né? E se a gente não se ouvir, a gente vai ouvir a quem? Né? E mesmo assim, tu vindo na intuição, fazendo o trabalho ali com as âncoras e ainda não queria aceitar, ainda né? Duvidando, né? Porque o ego ele é tão grande, que eu digo que é o ego, tão grande, porque que não poderia achar que seria possível. Né? Porque as pessoas acham que o ego só está relacionado sobre a gente se achar, mas a gente se achar menos também é um lugar do ego de um outro formato. Né? Então, ali eu me sentia pequena diante da situação. E aí o campo mostra que não existe maior ou menor. Todo mundo está disponível, todo mundo pode contribuir, oferecer algo. Né? Então, assim, para mim foi uma grande lição. E aí eu fui terminando a formação e aí ela acontecendo. veio. E aí ela veio a primeira vez e está vindo até agora, né? Eu lembro que ela veio, fez um trabalho fenomenal, deu umas palestras, fez constelações, eu fui, foi maravilhoso, lá no Mundacá. E agora ela tá voltando, né? E ela tá voltando, né? Já digo que ela tem a parada oficial dela aqui todo ano, né? Ano passado ela veio também. Só que agora a gente está com outros projetos, né? A Simone cresceu, né? Eu digo para ela que ela é um meteoro, assim, ela só vai, né? Então, ela está com projetos diferentes e hoje ela está realizando muitos retiros. Antigamente a gente fazia os workshops, que era uma coisa de um dia só. Só que o que ela sente, que faz muito sentido mesmo, é que os retiros eles nos levam para um outro nível. Mais profundo, né? É uma outra frequência.
Quando você está com um grupo, todo mundo com o mesmo propósito, né? Naquele lugar, vai se formando um campo, uma energia que ela é diferenciada. Então, os trabalhos, as constelações que acontecem em retiros, elas têm uma força diferente. Isso é notável. Né? Então, assim, hoje ela está trabalhando muito com retiros no país inteiro. Fortaleza, ano passado, foi o segundo lugar que ela realizou um retiro, né, fora de Florianópolis. E agora é o segundo estado que ela vai receber para o espetáculo Revelações Divinas. Então, assim, Fortaleza é assim, primeiro lá, tudo bem, porque é a casa dela, né? A gente tem que dar esse crédito. Ela tem que fazer lá primeiro, né? Mas em segundo sempre vem Fortaleza. E eu digo que a gente abre caminho para os outros lugares, né? Então, ela está vindo agora fazer tanto o espetáculo Revelações Divinas quanto o retiro. Larissa, fala aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho da história da Simone, né? Simone Arrojo trabalhou ali diretamente, bebeu da fonte, né, do Bert Helling. Para quem não sabe, Bert Helling foi ele o criador das constelações familiares, né? Que levou esse conhecimento aqui para o mundo todo. E ela bebeu da fonte, né? Simone, conta um pouquinho a história da Simone com Bert. A Simone um dia fui eu. Bem isso. A Simone um dia cuidou de trazer os trabalhos do Bert Helling. Ela trabalhou realizando os eventos dele no Brasil. Então, a partir desses trabalhos, ela tinha contato mais próximo com ele. Então, eles tinham, além da parceria profissional, uma afinidade, né? A Simone começou nesse lugar de organizar, mas ela também foi crescendo enquanto consteladora, né? Então, hoje ela já nem é mais o lugar dela, mas ela também iniciou assim. E ela tinha acesso a coisas, né, que é um privilégio você estar podendo ali ouvir as histórias, ser direcionada por ele. Ela conta coisas assim que são bem engraçadas, assim, ela dizendo que um dia ela estava fazendo um trabalho e estava todo mundo esperando por ele num auditório imenso, lotado de pessoas, e o telão pifou. As câmeras não estavam funcionando, as luzes dando problema, e ela começou a chorar, ficou desesperada. E ele chegou para que você está chorando, né? Ela, não, Beth, porque não vai acontecer, não vai dar certo. E ele ficou, calma, vai ficar tudo bem. Nem aí. Na hora que ele botou os pés no palco, tudo voltou a funcionar. Gente, é muita loucura, né? Então, são muitos ensinamentos. Ela teve essa oportunidade. E ela também fez parte do grupo da Helling Schules, né? Que é a escola que vem trazendo também esses conhecimentos da constelação. Tem uma parceria muito bacana com a Sophie Helling, que é a esposa do Bert Helling. Então, ela está sempre por ali, né? Ela está sempre com as pessoas que disseminam a constelação familiar no Brasil e no mundo. E hoje ela é uma dessas pessoas também que faz esse papel, né? Então, assim, ela chegou nesse lugar, onde ela é um deles, né? Então, realmente, é uma pessoa de muita experiência, já trabalha com isso há muitos anos e está criando a forma dela também de trabalhar. E isso eu acho muito bacana. Levantando o tapete aí de muita gente para trazer cura emocional, né? E, Larissa, essa história do Revelações Divinas, né? Um espetáculo. Como assim? Um espetáculo de autoconhecimento? Assim, você sabe de onde é que surgiu essa ideia de um espetáculo, juntar arte com autoconhecimento, né? Com constelação familiar? Simone foi corajosa, viu? Assim, eu tiro o chapéu para ela, porque agora fazendo parte da organização dá um trabalho danado, assim, a gente conseguir linkar tudo. E ela teve uma sacada que foi a partir de uma conversa que ela teve com o Bert Helling. O Bert, ele tinha assim, um olhar muito... Acho que eu vou usar o termo carinhoso, mas não sei se seria isso. Mas em relação ao teatro, ele sempre achava o teatro um espaço assim, que trazia muitas informações a respeito do ego, sobre essa parte de você subir ao palco, você ser visto, como as pessoas olhavam para aquilo. Mas que o teatro, ele não era só para o ego, né? Ele era para mais que isso. Então, ele conversava muito com a Simone sobre esses assuntos, assim, e que ele também enxergava ali um altar, né? Porque a pessoa fica grande, né? Quando a pessoa sobe no palco, eu digo assim, a pessoa fica até bonita, né? De repente, pá, a pessoa chega endeusada, ali, né? Você de repente muda tudo. Só que como eu estou usando esse altar, esse palco, né? Então, ele tinha esse olhar especial em relação aos teatros e sempre trazia essa temática nas conversas.
E aí a Simone sempre gostou muito, né, dessa parte artística, ela adora dançar e já vinha também integrando isso nela por E outras ela é informações. comunicadora nata, né? Apresentadora Isso. de TV, de rádio, enfim, já é... Já é fácil para ela fazer isso. É a questão do dom, né? Aquilo que é fácil para a gente, que é fluido, é porque aquilo também está ligado ao nosso dom. Eu faço isso com facilidade, né? Então, realmente, o conhecimento dela como comunicadora ajuda muito isso. E ela, nas viagens dela aí para a Grécia, ela conta que eu vi uma história que eu achei muito curiosa e que gostaria até de testar isso um dia, que ela disse que normalmente os teatros ficavam ao lado de hospitais. E que as pessoas, quando tinha alguma ferida, alguma doença, eles falavam para a pessoa observar o sonho que ia ter à noite e depois levava esse sonho para o teatro para ser interpretado por artistas. E a pessoa, a partir desse sonho, tinha insights. Olha que loucura, né? Gente, fantástico. Fantástico, diferente. Eu achei isso assim, fiquei ouvindo que sensacional, né? Assim, então, isso também ajudou para ela ter a ideia, né? Quando ela percebeu que a constelação também é um teatro da vida, né? Então, ela conseguiu juntar tudo isso para trazer para as pessoas uma nova forma de olhar para a vida, né? Mais alegria, né? Mais olhar para as dores alegria. com alegria, gente. Olha, já é uma cura grande. Até porque é aquela história da beleza, né? Por trás das nossas dores também tem muita beleza, tem muita cura. A gente escuta as histórias dos nossos antepassados. Se a gente for ficar preso só na dor, a gente não consegue ver tudo aquilo que eles nos deram. A gente precisa expandir e, além da dor, visualizar toda a beleza que tem por trás de cada história. E da nossa história também, né? O que a constelação familiar me trouxe de aprendizado foi sair desse lugar da vítima, da Maria do bairro, do drama, de tudo. Só comigo, só eu. É que você vai para um grupo de constelação de forma... Gente, todo mundo tem seus dramas. Todo mundo... Olha como o meu drama é pequeno. Olha que tempestade no copo d'água. Aí você aprende a olhar realmente com mais beleza, né, para suas dores e fez parte aquilo a ser essa pessoa que eu sou hoje. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não seria essa versão que sou hoje. Olha que fantástico, que bom. Passou, aconteceu. A constelação é pra gente grande, né? A Simone ontem falou na live uma coisa bem curiosa, que ela falou assim, que eu achei engraçado, na verdade. Dizendo das crianças, né? A criança derruba o copo, ela diz, caiu. Ela não diz, eu derrubei o copo, né? E a gente faz muito isso na vida. A gente está sempre nesse lugar que foi o outro, que faz circunstâncias. E a nossa parte, né? Até autorresponsabilidade, né? É. Cadê? E a constelação, ela nos leva para esse lugar, da gente ser realmente protagonista da nossa vida. Dessa consciência que é a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deseja, que a gente pode realmente trazer movimento para a nossa vida. Não é esperando que o outro me dê, não é esperando que as coisas caiam do céu. Não, a gente tem que fazer os movimentos, né? Por isso que a gente usa muito o termo tomar a vida. O bebê, quando ele está nos braços da mãe, que ele está ali mamando, ele faz o movimento de sugar o leite. Ele toma a vida pelaquela mãe, né? E é por isso que é o nosso movimento também diante da vida. A gente precisa também dar os passos, né? E não só ficar esperando que a vida nos dê, né? Todo mundo buscando, né? Tá todo mundo correndo atrás do seu. Não vê ninguém dar mais na boquinha, não. Passou essa fase. E nem sei se teve, né, Ju? Talvez a gente gostaria que fosse, né? Verdade, isso é impactante, isso aí. É. Nem sei se teve. E Larissa, me conta por que o tema Revelações Divinas. De onde é que vem? Que tem o espetáculo e tem um retiro também com o mesmo nome, Revelações Divinas. Mas por que o nome Revelações Divinas? O Bert Hellinger, ele dizia que as constelações familiares eram revelações divinas. Que não é o facilitador que revela, não são os representantes, não é o constelado, não é só o campo ele está ali favorecendo, sendo um canal para aquilo, né? É uma experiência que vem de um outro lugar. Por isso que a gente não pode se colocar num lugar de querer ser dono da constelação. A constelação é algo vivo, é algo que está o tempo todo se modificando, criando novos formatos. A gente não pode se apegar. É preciso a gente entender que ela vai criar o caminho que for necessário para ela,
né? E sempre que ela chega, ela vem como uma revelação, porque a gente passa a ver algo que a gente não via antes. Às vezes você já olhou para aquela situação inúmeras vezes, mas toda vida que ela vem, ela te traz algo de novo, né? Eu digo assim, quantas vezes a gente, quando faz curso de formação, né, Juliana, a gente olha para os nossos pais. E toda vida que a gente abre uma constelação, vem algo novo. Porque nós somos seres infinitos, nós temos múltiplas coisas para ser vistas que são do nosso campo espiritual, de coisas que vêm de agora e coisas que vêm de um outro lugar, né? São muitas memórias, né? Muitas memórias, muitas informações que estão conosco, que são nossas e também dos nossos ancestrais, né? As pessoas têm essa arrogância de achar que a gente só herda o olhinho, o cabelo, né? Só a parte física. E aquilo que somos, as experiências, os nossos medos, né? Tem uma história que eu gosto de contar para explicar essas coisas dos emaranhamentos, que é a história dos ratinhos de laboratório. Fizeram uma experiência, colocaram vários ratinhos dentro de uma caixinha e toda vida que tocavam uma música, eles levavam um choque. E assim foi durante um tempo. Até que eles pararam de dar choque nos ratinhos e só tocavam as músicas e os ratinhos tremiam, mesmo sem a música tocar. Depois esses ratinhos tiveram novos ratinhos. E quando a música tocava, os ratinhos tremiam junto com seus pais. Esses ratinhos tiveram outros ratinhos. E chegou um ponto que alguns deles tremiam e outros não. Até que chegou um tempo que os ratinhos não tremiam mais, quando a música tocava. Isso somos nós. Às vezes a gente tem um irmão que a gente diz assim, nossa, mas a gente foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e eu carrego isso e ele não carrega, ele carrega uma outra situação. Porque é assim, às vezes a gente é o ratinho que treme, às vezes a gente não é. E eu lhe digo uma coisa, às vezes, mais difícil do que ser o ratinho que treme é ser aquele que não treme, porque se sente culpado por ver o outro sofrer. Como eu vou viver a minha vida, ser feliz, ser abundante se um irmão meu, né, ou se meu pai ou se minha mãe está passando por dificuldade? A gente acaba sendo leal pelo sistema familiar da gente de tantas formas que a gente nem imagina, né? Então, assim, a constelação ela nos mostra isso. Onde estamos inseridos na nossa história, qual é a lealdade que a gente está se conectando com o nosso sistema. É pela prosperidade, pela abundância, pelo amor, ou é pelo sofrimento, pela tristeza, pela pobreza? Não só a pobreza, gente, financeira, não, a pobreza do espírito, né? Às vezes você vê pessoas que têm muito dinheiro, mas que na alma ainda se sente pobre, se sente sempre nesse lugar da escassez, né? Gente, perfeita essa definição que a Larissa trouxe aqui pra gente. Pra você que não entendia sobre constelação, essa definição do ratinho é isso aí, essa questão das memórias, de passar de geração para geração, de uns treme, outros uns treme. Perfeito, Larissa. Aí, ó, essa definição aí foi fantástica, assim, para quem não compreende um pouquinho. Então, tem memória, assim, para olhar. Tem coisas sempre pra gente puxar, levantar esse tapete e olhar para coisas que não estão bem digeridas, que a gente carrega lá de trás, que nós somos esses ratinhos que tremem e não tremem, e se culpa por não tremer. Então, a constelação é isso, é olhar para essas memórias que a gente nem tem noção. Sabe os Divertidamente, aquelas bolinhas que estão lá enterradas? Pois é, essas bolinhas aí que estão lá enterradas que a gente não tem nem noção. Vir à tona e a gente tratar, cuidar, né? Olhar com amorosidade para ir para a nossa versão que a gente é, vir à tona mesmo, para a gente vir para o nosso lugar da vida, né? E para a nossa versão mais autêntica, né? Pois é, um pouquinho esse caminho de olhar para essas memórias que estão lá, ó, embaixo desse tapete que precisam vir à tona. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto depois dos comerciais. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre constelação familiar. Então não sai daí que eu te espero, gente.